espaço para uma pessoa andar de guarda-chuva e quando passa o outro tem que ir para a rua porque não cabem duas pessoas de guarda-chuva. Aquilo que nós queremos em Penafiel, o nosso objetivo desta regeneração urbana que estamos a lançar, é exatamente dar essa função nova ou antiga que a história dava à cidade, é fazer com que as pessoas possam, duas pessoas de guarda-chuva possam circular uma com a outra, sem ter que a segunda ir parar à faixa de rodagem. E, portanto, é tornar a cidade para todos e nós já começamos a ver pessoas com deficiência na rua. Claro que ainda não vemos muitos cegos, o Presidente passa a vida a dizer: Paulo, onde é que estão os cegos? Está a gastar muito dinheiro para os cegos. Já vamos começar a introduzir, e eu não estou a ver a brincar comigo, mas é uma expressão, claro, muito prática, porque estamos a fazer investimentos e vamos fazer na regeneração urbana e eles têm que servir para alguém. Mas a verdade é que aquilo que nós sabemos é que há muitas pessoas idosas que não saem de casa por muitos motivos, designadamente por falta de mobilidade, e que com certeza vão começar a sair à medida que a nossa cidade for mais amiga de todos. Todas aquelas manchas que estão pintadas representam cerca de 12 intervenções. Eu não sei se conseguem todos ver aí, mas para terem ideia, há ali mais ou menos uma linha, a tal linha a meio, que muitos não gostam de ouvir falar, por causa da risca a meio, que eu tento também contrariar, mas por isso é preciso fazer malha, é preciso fazer mais ruas laterais, para criar realmente os quarteirões, mas é mais ou menos no cume da colina ou da montanha que vamos fazer toda a intervenção. Muito antes do Sameiro, até chegar mesmo à zona sul, que já vai para a estrada, que para quem não é de cá, é entre os rios, e portanto ali há muita área de intervenção, como veem ali os dados, são 10 milhões de euros de investimento, 91 mil, praticamente, metros quadrados de área requalificada, são 12 projetos, pronto, muita intervenção, muitos parceiros envolvidos, mas aqui, essencialmente, há várias questões que esta nossa regeneração urbana quer tocar. Primeiro, a segurança e o conforto. Desde logo, esse é claramente um objetivo nosso. Dar mais passadeiras, criar mais passadeiras e com mais segurança, criar espaços de passeios mais largos e dotar as zonas escolares de mais funcionalidade. Portanto, tudo isto está a ser redesenhado. Depois vamos ter ainda, na matéria do 1.2, que é de uma cidade para todos, nós vamos criar pela primeira vez em Portugal, e vamos ser pioneiros nessa matéria, as tais passadeiras acessíveis, ou seja, criar passadeiras que uma senhora, pelo menos de tacão alto, possa passar de forma confortável sem ter o azar de ficar preso num paralelo e cair. Aconteceu isso há tempos, o Sr. Presidente tinha aqui uma senhora, a doutora Ana, deputada de Peia, e que a doutora Ana Gomes veio para Penafiel. Estávamos a fazer uma visita e de repente a senhora deputada caiu no meio de uma passadeira. Imaginem, o tacão ficou preso na passadeira, o Presidente ficou aflitíssimo, chateado, aborrecido, ela acho que se riu imenso, mas pronto, imediatamente, claro, liga para mim: então Paulo, isso é que são passadeiras acessíveis, a senhora é que é a vereadora da mobilidade, eu a explicar que na Penafiel que andava na mobilidade e tal. Pronto, e a partir daí nós vimos que realmente não, é óbvio, as passadeiras em cubos é tudo o contrário daquilo que nós queremos. E Portugal está assim de forma geral. Se repararem, as faixas de rodagem são em tapete e as passadeiras são em cubos. Ora, o que nós queremos é o contrário. As passadeiras têm que ser em tapete, que é para ser confortável e atravessar rápido. E o peão não estar em confronto com o carro. E depois as faixas de rodagem que sejam em cubos para os carros andarem mais devagar e para fazerem mais tupidação, que é para saber que tem que andar com mais calma no centro da cidade. Ora, nós criamos tudo ao contrário. Portanto, nós aqui em Penafiel vamos inverter tudo. Estamos a fazer muito investimento em passadeiras acessíveis para que essas pessoas, portanto, quando eu falo numa senhora de tacão alto, como deve imaginar, estou a falar nas pessoas com deficiência, já nem preciso falar, poderem circular de forma livre. E ainda nesta matéria da cidade para todos, que é, de resto, se me permitem, um dos eixos estruturantes das políticas municipais atuais, nós vamos requalificar envolvendo o centro de saúde também neste sentido, que é uma área aqui muito próxima, que está um bocadinho desorganizada, e nós vamos aproveitar aqueles espaços que estavam desaproveitados para que as crianças tanto da escola como as pessoas, os utentes do centro de saúde, possam utilizar de forma mais autónoma e de forma mais confortável. Inclusivamente vamos criar um jardim de ervas ou plantas aromáticas. Também já agora, para quem não sabe, muitas das vezes as comunidades de cegos é junto das ervas ou das plantas aromáticas que se encontram por causa dos cheiros. Também junto dos pontos de água. Não sei se têm noção, mas encontram-se junto aos chafariz por causa do som da água. E encontro, por exemplo, vamos encontrar nos chafariz de não sei de onde, porque ali há o som. Portanto, nós, urbanistas, quando estamos a projetar, devemos pensar nesses toques até da água, porque amanhã podem ser úteis para essas pessoas. Mas vamos criar uma coisa que eu gosto muito, e este é talvez o meu projeto mais especial dentro da regeneração urbana. Vamos criar um elevador público que vai vencer a cota alta da cidade com a cota baixa, na zona
do mercado e dos serviços de uma loja do cidadão, porque a nossa cidade é uma cidade muito difícil do ponto de vista da geografia e, portanto, nunca uma pessoa com cadeira de rodas, uma pessoa idosa com muitas dificuldades, pode chegar aos serviços principais da cidade. Através deste elevador público vão poder ter acesso e, portanto, vem ser dessa maneira a inclinação. 1.3 é viver a cidade com intensidade. Este é um objetivo, claramente, é que nós aproveitarmos estes fundos, estes quadros comunitários, este investimento também da autarquia, para requalificar o resto das ruas da cidade, à semelhança daquilo que já vêem no centro da própria cidade. Portanto, fazer com que as pessoas possam desfrutar mais do centro histórico e, portanto, junto à biblioteca da Câmara, vamos continuar a trabalhar no sentido de alargar os passeios, criar melhores condições, vamos investir também no próprio Jardim do Calvário, no Jardim dos Namorados, eventualmente criar a Estação da Mobilidade também aqui próprio, portanto, um conjunto de projetos nesse sentido. E ainda vamos requalificar as ruas de Tenente Paladino e Tenente da Saudade, que é uma das entradas da cidade. Uma entrada que está muito feia, que não tem também grandes passeios, que não tem zonas organizadas de estacionamento e que é uma entrada, como é normal, as entradas é como a nossa casa, devemos ter confortáveis e serem simbólicas de acesso à cidade. Ainda nesse sentido, vamos requalificar toda a zona aqui envolvente ao Sameiro. Esta sim é uma obra de grande complexidade face às excessivas inclinações, mas vamos criar uma praça da escritaria, que vai ter esse mesmo nome, por causa da escritaria que já é conhecido no país inteiro e quase no mundo, em que fiquem as memórias dos anos que vão passando em termos da escrita e fazer com que se crie uma possibilidade de haver mais esplanadas, mais cafés e mais espaço para as pessoas viverem e poderem estar no usufruto da própria restauração. E mesmo aqui ao lado deste auditório, vamos continuar a trabalhar no viver a cidade desta maneira, requalificando a Quinta das Lajes, que é um espaço muito grande, que vai ser essencialmente um espaço de lazer, para as pessoas estarem a poder fazer ginástica e as pessoas de todas as gerações. Aliás, é o nosso parque intergeracional. Como sabem, as gerações, as mais velhas e as mais novas, nas últimas décadas estiveram muito desfasadas. Eu lamento imenso muitas das crianças não conhecerem os avós e não viverem com os avós, nem os avós com os netos. Nós temos que recuperar essa falha. Custa muito dinheiro ter babysitters e elas nunca serão a mesma coisa. E, portanto, nós entendemos que é preciso criar espaços que permitam às crianças brincar e os mais idosos, que serão os avós neste caso, poderem também fazerem os seus jogos ou os seus esportes. E, portanto, vamos ter aqui espaços de ginástica e lazer apropriados às duas gerações para que uns tomem conta dos outros e possam ocupar este espaço também. E agora sim, mesmo quase para terminar, a memória coletiva e cultural da cidade. Ou seja, vamos investir bastante naquilo que é a memória e a identidade da cidade de Penafiel. Vamos trabalhar o centro histórico, o centro do centro, como eu digo, o centro mais difícil, onde cada pedra tem uma história e onde aí é realmente algo mais difícil de tocar. Neste aspecto, e não desconsiderando todos os arquitetos que connosco estão a trabalhar nestes 12 projetos da regeneração urbana, nós temos no centro o arquiteto Bernardo Távora, na sequência do pai, de Fernando Távora, que foi o arquiteto que desenhou ou que projetou o Museu de Penafiel, que, para quem sabe, como devem imaginar, não é? E para todos vós que devem saber, é um museu com grandes prémios a nível nacional e internacional. E, portanto, Muito obrigado, eu posso ser a vereadora. Esta comunicação foi uma comunicação muito pertinente. E eu justifico isto. Há um grande historiador, francês, Marc Bloch, a dada altura escreveu isto: não há história sem documentos. E os documentos preservam-se nos arquivos. Isto é, os arquivos são fundamentais, eu diria, são quase a seiva dos historiadores. É lá que eles vão buscar os documentos para se poder fazer a história. Ora, a ser engenheiro começou por dizer que é engenheiro civil, mas que tem um gosto, desde sempre tinha um grande gosto pela geografia, isto é, pelo território, pelo relevo. Se há casamento perfeito, é o casamento entre a história e a geografia, entre a história e a economia. E eu vou mais longe, entre a história e a arquitetura. E não é por acaso que grandes arquitetos como Dalcino Soutinho, Cisa Vieira, Bernardo Távora, sempre têm que fazer uma regeneração
A primeira coisa que eles fazem é criam a sua equipa de historiadores, consultam esses historiadores, ouvem os historiadores e depois de conhecerem a história é que começam a planear. Há muitos críticos, por exemplo, daquela intervenção que fizeram na Baixa do Porto, na Avenida dos Aliados. Os críticos não conhecem a história, porque senão tinham uma crítica muito mais construtiva. Bem, mas isto é uma parte e peço desculpa por esta parte. Isto para justificar da pertinência da sua comunicação. Ela foi muito pertinente e encaixou perfeitamente no seminário em que se falou de arquivos. Bom, já estamos com a hora adiantada, eu não posso entusiasmar, porque senão faço eu mais uma comunicação e eu não quero. Vamos dar início ao debate. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Augusto Pedro, se der tempo, senão depois falarei com ele a outra altura. Quando nos falou, portanto, da honra e do Morgado Barbosa, e agora faço uma pergunta mais concreta. Nota-se essa distinção dentro do arquivo? Nós temos o arquivo da honra de Barbosa e o arquivo do Morgado Barbosa, ou ele ainda está, digamos assim, entrelaçado desses dois arquivos? O âmbito do arquivo são coisas perfeitamente distintas, não é? Perfeitamente distintas. O Morgado e o de Barbosa foi fundado ou instituído por testamento do Manuel de Azevedo em 1573, compreendia terras que iam desde Penafiel, Amarante, Basto, muitos sítios diferentes. E está organizado, digamos, e surge enquanto arquivo como tal, portanto, com a parte patrimonial essencialmente. Digamos que há dois, dentro da casa, existem então dois arquivos distintos praticamente. Existem vários. Vários arquivos distintos. Eles estão perfeitamente distintos e assinalados, essa é a minha dúvida. Estarão no futuro quando estiverem mais arrumados. Pois, entretanto, para não se mostrar. Obrigada.